Boa noite a todas, todos e todas, companheiros e companheiras e companheiros do canal Conta Comigo. Vamos dar início a mais uma live do canal Conta Comigo, organizado pela Coletiva de Mulheres que Ouvem Vozes, essa especificamente por mim, pela Lia e pela Tília, né? A temática de hoje vai ser sobre sexualidade em tempos de quarentena, com a nossa querida companheira psicóloga Thaís Farias. Agradecer, né, ela ter aceito o nosso convite para debater esse tema tão importante e tabu, né? Como tu mesmo colocou na É um mensagem que a tabu. gente trocou, né? Ainda é um tema tabu. Então hoje a gente vai estar aqui para isso, tá? Para a gente, como se fosse uma conversa, como se a gente estivesse numa roda de conversa, podendo tirar nossas dúvidas, esclarecendo o que for possível, né? Hoje. E se tiver necessidade de mais live, a gente faz de novo, se a Thaís aceitar, Vamos porque é um embora. tema que a gente sabe que rende muito, né? Muitos assuntos, tá? Agradecer a presença de todas, todos e todas que já estão presentes aí. A Larissa já deu o sinal que está aqui, né? E parabenizou a gente pelo debate. A Thaís, ela é psicóloga e tem especialidade, né, nesse tema, né, da sexualidade, é Isso. doutoranda também pela Unicinos. Então, vou passar a palavra para ela e aí a gente começa a nossa conversa. Boa noite, Thaís, e Boa muito obrigada. noite. Boa noite a todos, todas, todos. Boa noite, Roberta. Boa noite, Boa pessoal noite. que está assistindo. Então, né, esse tema urge, né? A sexualidade, ela está presente antes da nossa concepção, quando nós somos apenas uma ideia, né? E ela vai para além, né, da nossa morte. Então, ela está presente em todos os momentos da nossa vida. E também não poderia estar ausente em tempos de pandemia, né? A sexualidade, a gente faz muita confusão entre o que é sexo e sexualidade, né? O sexo, ele tem uma dimensão lá biofisiológica, né? Então, todos os animais, né, têm a questão do sexo, mas apenas o ser humano tem a questão da sexualidade. Então, a sexualidade é a parte do significado, né, que nós damos para aquilo que refere ao sexo. Então, a sexualidade, ela perpassa a cultura, ela perpassa as relações de poder, ela perpassa as questões psicológicas, ela perpassa as normas, valores, né, da sociedade, ela perpassa o tempo, o espaço, né? A sexualidade, ela é muito ampla e ela diz respeito a todos esses significados que nós construímos ao redor, né, do sexo, da libido, né, da pulsão, né, sexual. Então a gente vê que a sexualidade é muito ampla, está presente em toda a nossa vida e em tempos de pandemia precisamos falar sobre isso, né? Bom, pessoal, É isso mesmo. bom, Roberta, vai fazendo, né, as tuas, né, Sim, observações, vamos conversando, né? Se vocês ótimo. tiverem Entendi. alguma dúvida, oi, isso, fala. Não, pode falar, pode falar. Posso? Não, se vocês tiverem alguma Pode. dúvida também, escrevam aí, escrevam no privado, se quiserem saber de alguma coisa muito, né, que achem que necessite daqui a pouco de uma certa privacidade, ou se não, né, vão comentando que a gente vai conversando. Exato. Quem tiver com receio de fazer alguma pergunta, pode mandar pelo Messenger do canal Conta Comigo, tá? Que a Tília tá lá com o nosso apoio técnico, né? Agradecer ela e a Lia, para mandar as perguntas para nós. Como tu falou, a sexualidade, ela tá presente em toda o nosso ciclo de vida, então, né? Até mesmo antes da nossa concepção. Então, Isso. muitas vezes é tabu as pessoas entenderem que a criança e o idoso também têm essa sexualidade, né? Não sei se poderia falar um pouco mais sobre isso, como que é nessas faixas Sim, etárias, assim. sim. A gente liga muito a questão da sexualidade à genitalidade. A gente faz uma confusão, né, entre sexualidade e genitalidade. Mas existem diferenças nisso, né? E, por exemplo, quando a gente fala em sexualidade na infância, sexualidade infantil, não necessariamente nós estamos nos referindo ao coito sexual e à genitalidade, né? Porque a sexualidade também é algo que é estruturante do psiquismo. Então, a sexualidade, ela tem a ver comigo, ela tem a ver com o outro, e ela é um processo também de diferenciação entre eu e o outro. Porque é a partir dessa pulsão, dessa, né, pulsão sexual, que eu faço a descoberta que existe um mundo para além de mim, né? E que eu me relaciono com esse mundo, e por causa da existência desse mundo, que eu tenho a minha individualidade nele. Então, a gente vê que a sexualidade, o prazer, né, ele está presente também na infância.
Claro, a sexualidade na tenra infância, ela não é uma sexualidade genitalizada, ela é uma sexualidade mais ligada à oralidade. Então a gente vê que, por exemplo, lá na tenra infância, a criança descobre o mundo e tem prazer na boca. Então ela bota tudo na boca, né? Tudo que a criança pega lá, né? Quando ela tem 2 aninhos, 1 aninho e pouco, bota na boca. Né? Que é como ela descobre o mundo, que é como ela descobre o prazer, né? Então a gente vê que a sexualidade ela está presente, né? Desde quando a gente é muito pequenininho, que é uma sexualidade que ela é muito voltada para a gente mesmo, que, né, ainda não é uma sexualidade voltada para o encontro com o outro, é uma sexualidade que ela é voltada para mim, né? E até quando a gente envelhece. Aliás, o meu trabalho da especialização em sexualidade foi sobre isso, sobre a sexualidade na velhice, né? Porque é um tabu a sexualidade de uma forma geral, e na velhice ainda mais, né? Parece que as pessoas mais velhas são destituídas, né, da sua sexualidade e das suas vivências eróticas, sobretudo, né? As vivências eróticas, elas são interditadas na velhice. Então, a gente não consegue compreender que uma pessoa de uma certa idade sinta desejo, sinta vontade de ter relações sexuais. E aí, quando a gente fala relação sexual, a gente não está falando só do encontro de genitais, a gente está falando de carinho, de abraço, de beijo, de conversa, né, de todo o jogo erótico que envolve a sexualidade, que não é só o encontro de genitais, né? Então a gente tem que ampliar o que é a sexualidade no nosso imaginário, né? A sexualidade, ela tem diversas formas, a gente pode ter prazer de muitas formas que vão, né, desde o olhar, desde a, né, daqui a pouco, da troca de mensagens agora na quarentena, né, e na pandemia, o sexting, que é essa troca de mensagens eróticas, isso está acontecendo bastante entre as pessoas, né, a troca de nudes, né, tem várias formas de expressão sexual, né, que estão acontecendo na quarentena. Então a gente vê também que tem indicativos de que há um aumento nesse momento da masturbação, um aumento da compra de brinquedos eróticos na pandemia, né, as pessoas estão comprando mais. E por um outro lado, se a gente também tem todo esse aumento, né, de práticas sexuais que são mais individuais, assim, né, e também práticas sexuais que são de troca, mas de uma troca a partir dos meios virtuais, a gente também vê um arrefecimento da libido, porque é difícil também, num momento que a gente está muito ansioso, permeado por muitas perdas, a gente conseguir, né, manter a libido alta, que a libido é isso, essa potência, essa energia que eu dirijo para o outro. Então, às vezes também é difícil, às vezes é aquilo, a gente tá com tesão, mas não tá, mas tá com a libido baixa, então, tipo, né, eu até sinto atração pelo outro, tal, mas eu tô com preguiça de ir ao encontro do outro, né? Sim, e a gente sabe que também fica difícil. Quando eu digo ao encontro do outro, não só ao encontro de um outro, né, mas às vezes ao encontro do outro que está do nosso lado. Porque também há uma perda do erotismo quando a gente está se expondo muito a um objeto. E aí, quando eu falo objeto, eu falo uma pessoa, né? Por exemplo, dentro de casa. Tá lá na quarentena, na pandemia, tô 24 horas com, né, a minha esposa ou meu marido em casa, né? Enfim. Fica difícil, a gente, para poder manter o jogo erótico, a gente precisa ter uma certa distância do nosso objeto de desejo. A gente deseja aquilo que está distante, né, relativamente distante da gente. Então fica difícil a gente daqui a pouco ter, né, um desejo muito grande por alguém que está 24 horas de pijama do teu lado, né, fica difícil. Então a gente vê, isso também não quer dizer que a sexualidade, embora ela tenha diminuído, né, essa questão da libido diminuído, também não quer dizer que a gente não possa compartilhar outros carinhos, né, porque né, a sexualidade, o sexo não envolve só, de repente, transar. Daqui a pouco a gente não tá numa vibe de transar com a pessoa, mas a gente tá numa vibe de dormir de conchinha, a gente tá numa outra, né, numa vibe um pouco mais, né, de outros tipos de troca. Então, tudo isso está acontecendo no meio da quarentena, né? Desde um aumento de práticas sexuais individuais até uma diminuição da libido nos casais, né? Então, a gente vê que tem várias coisas acontecendo em tempos de pandemia por N motivos possíveis. E, claro, eu acho que também tem uma questão que está surgindo, que são as implicações éticas, né? Do sexo na pandemia, porque a gente sabe que até saiu o Ministério da Saúde na Argentina, fez recomendações para as pessoas do que diz respeito à vida sexual, orientando as pessoas a se relacionarem sexualmente com parceiros estáveis, né? Que não sabe, né? Da gente conhecer um parceiro agora e ir ao encontro, né? Que isso poderia ser um lugar de contágio, poderia ser um sexo de risco, né? Porque agora a ideia de sexo de risco
por causa do coronavírus, também trouxe uma novidade, né? Porque daqui a pouco a gente se reunir com um parceiro sexual que a gente não conhece muito bem é se colocar em risco. Né? E aí, o coronavírus se transmite por mucosas vaginais, por exemplo. Por enquanto, ao que tudo indica, não, né? Mas por enquanto já tem estudos que estão pensando nisso. Será que dá para transmitir coronavírus por secreções vaginais e penianas? Né? Então até essas dúvidas estão começando a surgir. Então a gente vê que também tem implicações éticas. O sexo de risco agora também é esse contato. A gente sabe que coronavírus pega por saliva. Então, né, tudo isso fica prejudicado. E talvez a gente tenha que repensar nesse momento as nossas formas de se relacionar sexualmente. E daqui a pouco a gente usar os meios digitais para isso pode ser bem interessante, até porque isso nos ajuda a aumentar o nosso repertório erótico, né? Porque daqui a pouco teve gente que nunca mandou nudes, que nunca, né, pensou, né, em mandar mensagens eróticas para alguém e que nesse momento, bom, né, quem sabe se experimentar nessa prática. E claro, a gente tem que ter uma certa confiança, né? A gente sabe que a questão, como eu digo, a questão dos nudes, do sexting, isso não é um problema, né? É um grande tabu e tal. A questão é a quebra da confiança que ocorre às vezes, né? De usarem essa questão da intimidade, que é algo sagrado, contra a pessoa, né? Com quem compartilhou a intimidade. E a gente vê o espalhamento aí de vídeos e de nudes sem autorização das pessoas, né? Uma desumanização do outro, né? Eu vou lá e compartilho uma foto que foi compartilhada num momento de intimidade com outros sujeitos. Então, a gente também tem implicações éticas que a gente tem que olhar, né? Sempre olhando para esse lado de humanizar a pessoa que está conosco, né? E a pessoa, seja ela, né? Em primeiro lugar, é enxergar um ser humano. Independentemente se a gente tem um vínculo muito próximo ou não. Eu ia até comentar sobre a questão dos nudes, né? Porque para a gente ter, assim como hoje em dia se relacionar com uma pessoa que a gente está conhecendo recentemente tem riscos, nudes também tem, muitas vezes, quando a gente compartilha com quem. Até às vezes com quem a gente tem a confiança, tem um relacionamento, porque a maioria dos casos de prática de bullying, né, por causa de compartilhamento de nudes, de ex-companheiros ou de companheiros que fazem chantagem, mas lembrar para o pessoal que isso é crime, né? Se a gente compartilhar mensagens de outras pessoas, isso já é crime. Começou por causa que vazaram nudes de uma atriz, né, global, entraram no computador dela, as fotos foram vazadas e aí até tem o nome dela, acho que é Lei Carolina Dickmann. Né? E aí as pessoas podem ser punidas, né? A quarentena acho que também traz uma outra questão que muitas pessoas, homem é mais difícil a gente ouvir isso, mas de mulheres, né? Mulheres que nunca tinham se masturbado. E muitas vezes acontece que na quarentena tu tá sozinha, tu não quer te relacionar com ninguém, porque às vezes o teu desejo não necessariamente vai estar transferido para uma outra pessoa, como tu falou, né? Mas ou estar e tu não poder estar com aquela pessoa, e a pessoa consegue se descobrir o prazer, né? Porque, como tu falaste, né? O sexo, ele não tá só nas genitálias e também não tá só na penetração. Né? Então, sabe qual é o principal órgão sexual? Sabe qual é o principal órgão sexual? O cérebro. Cérebro? É o cérebro. Sexo na cabeça, né? O nosso principal órgão sexual é o cérebro, né? A cabeça. É bem como disse, não, a gente não tem o sexo. Onde vem... E o segundo, onde começa o desejo, a imaginação. Onde começa o desejo. E o outro órgão sexual muito, muito importante que a gente sempre esquece dele. A pele, né? A pele. Então, o sexo e a pele são os principais órgãos sexuais, né? O resto também é importante, mas, né? Então, na verdade, se a gente for pensar, o sexo começa muito antes da cama, né? Se a gente tem um relacionamento com um parceiro fixo, né? A gente já começa com os carinhos, as demonstrações, o beijo, que é uma coisa super importante que às vezes as pessoas esquecem, né? De se beijar, é uma coisa que... As mensagens, né? Às vezes começa antes das carícias, do beijo, do abraço, já começa, né? Antes, né? Às vezes tu nem tá na presença do outro e o jogo erótico já começa numa conversa de WhatsApp, numa conversa de Telegram, né? Exatamente. A gente vê numa conversa lá no chat do Instagram. Então a gente vê, né, que aí já começa um jogo erótico, né? Esse jogo de mostra-esconde, esse jogo de sedução, né? Que faz, como eu gosto de brincar, a dança do acasalamento, né? Que começa lá, né? Então a gente vê que bem isso, o sexo ele é simbólico, então ele começa
no verbo, na palavra, né? É aí que o sexo começa, não necessariamente, né, no encontro de de uma mucosa, de uma genitália. E aí ele perpassa tudo, perpassa o beijo, perpassa, né? Inclusive a gente sabe que tem diversas práticas sexuais, para a gente ver o quanto a sexualidade ela é cultural, né? Das práticas sexuais tabu, que em alguns lugares são tabu e outros não, né? Então a gente também tem que ver assim, o quanto a gente não se permite. E aí tu está falando, por exemplo, da masturbação feminina, né? A maioria das mulheres não se masturba, né? E tem uma visão um pouco assim, tipo, isso é nojento, isso é, né? Isso é feio, isso é coisa de mulher não sei o quê. Né? Então a gente vê que muitas mulheres. E outra coisa, a gente sabe que é difícil para uma mulher, por exemplo, atingir o orgasmo sem passar por essa experiência, porque a gente precisa conhecer o próprio corpo. Né? A gente precisa conhecer os nossos tipos de orgasmo, o orgasmo clitoriano, o orgasmo vaginal, o orgasmo anal. A gente tem várias formas de ter orgasmo, né? Que também perpassa o conhecimento sobre o próprio corpo, né? Tem mulheres, como a gente estava conversando antes da live, que nunca olharam a própria vagina no espelho, que não sabem que tem mais de um buraco, né? De mexe, né? Que existe o buraquinho que é a vagina, né? Que fica ali na vulva, a vagina, e o buraco que é da uretra. Então a gente não, né? O xixi não sai pelo mesmo lugar, né? Então, tem mulheres que não sabem disso, né? Tem mulheres que nunca ouviram falar sobre as glândulas de Bartholin, que são glândulas pequenas que ficam na vagina, que são, né, por onde sai a lubrificação vaginal, ou as glândulas de Skinny, que são responsáveis pela ejaculação feminina, que também é um tabu, porque, existe ou não existe ejaculação feminina, né? Existe ejaculação feminina, ela é um fenômeno possível, né? De que quando há um estímulo daquelas glândulas de Skinny, estímulo do ponto G, tu pode ter, né, uma grande quantidade de líquido que é expelido, né, por essas glândulas. Então a gente vê que a gente não conhece a própria anatomia, a gente não conhece o próprio prazer, e a gente às vezes não tem um espaço seguro para falar disso, né? Falar que a gente, né? Pode falar. E culturalmente, desculpa te cortar, Thaís, e até culturalmente isso também parece que é ensinado aos meninos e se espera que os meninos se masturbem, né? Que se descubra, e que para as meninas não, né? Isso é feio, não te toca, né? E, inclusive muitas mulheres têm nojo da sua própria genitália. Né? Tem, como tu falou, não quero tocar. Nós recebemos perguntas aqui lá no Messenger do Facebook, e aí a Tília mandou aqui para nós, que é assim, ó, tem várias pessoas já comentando, depois eu vou ler alguns comentários aqui, elogiando a tua abordagem, inclusive. Obrigada. Né, falando abertamente. Botaram assim, ó, o preconceito e o racismo afeta a sexualidade das mulheres negras? Como lidar com certeza. Isso? Não, com certeza, né? Se a gente for parar para pensar o histórico de objetificação, né? Dentro de uma sociedade racista das mulheres negras, isso afeta o prazer da mulher negra, porque sobre vários sentidos. Primeiro, porque a gente sabe que o sexo perpassa o afeto. E aí, quando eu falo afeto, eu não estou falando só de casamento, namoro, mas eu estou falando do reconhecimento da humanidade do outro naqueles atos. Né? Não só do ato sexual em si, mas por toda a questão afetiva que está ao redor disso. Então, a gente sabe que numa sociedade que objetifica determinados sujeitos, há uma ausência desse afeto, e isso, muitas vezes, né, vai acarretar numa violência. E aí eu não estou falando só da violência do estupro, eu estou falando de violências afetivas mesmo, violências psicológicas, objetificações das pessoas que fazem com que as pessoas sofram de um certo esvaziamento da experiência, né, do significado da experiência. Então a gente vê, por exemplo, né, na vida das mulheres negras que estão muito defensivas, assim, né, que já vão para os relacionamentos, tipo, achando assim, né, já vão com muitas defesas, né, porque já sabem que vão parar numa condição de objetificação, né, que daqui a pouco não vão ter os seus sentimentos respeitados, daqui a pouco não vão ter o seu corpo respeitado. Então, tipo, né, às vezes fica difícil. Eu quero trocar um nude lá com o cara, mas, tipo, o cara tá me olhando, né, aquela coisa assim, sabe? Ou eu não fico com pessoas porque são negras, ou eu quero ficar com essa pessoa porque ela é negra. Tipo, eu não olho a questão da pessoa, eu olho a questão, né, sabe, da objetificação. Então, ou a pessoa tem a sexualidade de uma pedra para mim, porque, né, com negro eu não fico, ou a pessoa só serve para isso, né, só serve para o coito, só serve, né,
e se esvazia o significado do encontro com o outro, né? Então a gente sabe que isso também gera adoecimento, isso gera angústia, isso gera, né, uma série de perturbações e que às vezes fazem com que a gente não consiga entrar em contato com o próprio prazer também. Fica difícil a gente estar aberto, né, para o outro quando a gente é alguém que está sendo constantemente machucado. Então, claro que, né, a gente vê que a questão do prazer, né, para a mulher negra perpassa essas questões, né? Então a gente precisa se fortalecer os vínculos de amizade com outras mulheres, né, até para a gente também poder se humanizar, né, e poder ter um pouco mais de segurança e poder fazer melhores escolhas afetivas, né, para que a gente possa viver com plenitude, né, os prazeres que a sexualidade pode nos proporcionar. Né, com certeza, essa pergunta foi muito boa. Muito boa, né? As Por mulheres alguns comentários, mas as mulheres negras mais ainda, né, objetificadas dentro de uma estrutura. E até me veio agora na mente, teve uma novela, que eu não vou me lembrar o nome dessa novela, porque faz muito tempo, mas que a menina sofreu um acidente e ela ficou tetraplégica ou paraplégica. Sim. E o namorado quis casar com ela e tudo, e ela não queria casar com ele justamente por essa questão, porque ela achava que ela nunca ia conseguir dar prazer, e muito menos receber, né, prazer, mas dar prazer. E eles se casaram e teve uma cena até de sexo com eles na novela. E eu achei aquilo super interessante, porque também são pessoas que são invisibilizadas na questão da sexualidade, né? Sim, as pessoas com uma deficiência física. Sim, então, as pessoas com deficiência física, né, a gente simplesmente trata a pessoa que tem deficiência física como um ser assexuado. E isso é totalmente errado, né? Porque, como a gente estava falando, o sexo ele não é só genital. A gente é sexo do último, né, fio de cabelo até o dedão do pé. Então, existem muitas formas de ter prazer, né? E a gente tem como, de repente, explorar isso. Outra questão também é quando as pessoas têm algum tipo de déficit intelectual, né? Quando as pessoas têm alguma síndrome que, por exemplo, afeta a intelectualidade. E aí a gente faz uma negação da sexualidade desses sujeitos, né? E isso é uma coisa que, às vezes, até isso é uma questão de falta de educação, né? Sabe aquela atribuição assim, a pessoa tem um QI, um coeficiente intelectual baixo, e aí eu acho que a pessoa é tarada, sabe? Sim. Sabe? E isso é um estigma. Isso é um estigma que ele está associado muito mais a uma falta de educação sexual do que necessariamente ao QI baixo. Ele não está associado ao QI baixo. Né? É porque, como a gente nega o aspecto da sexualidade dessas pessoas, a gente não educa elas. Então, né? E claro que essas pessoas também vão ter desejos, também vão sentir prazer tocando o próprio corpo, mas a gente precisa ensinar, né? Daqui a pouco a pessoa, tipo, olha, isso é um ato privado, né? Como a gente, né? A gente ensina isso de alguma maneira, né? Mas a gente, como a gente nega o aspecto da sexualidade das pessoas que têm, às vezes, transtornos mentais ou que têm algum tipo de, né, déficit intelectual, a gente não ensina essas pessoas. E aí a gente atribui esse déficit a uma condição de perversão, assim, né? E o erro é nosso. O erro é nosso de negar a sexualidade das pessoas, porque não tem nada, não existe nenhuma pesquisa científica séria que faça essa associação, né? Entre a pessoa ter, né, condutas sexuais inadequadas e ter, vamos supor, um déficit intelectual. Não tem. É muito mais associado a uma falta de educação por nós tratarmos a sexualidade como um tabu. Isso é bem importante. Vou ler alguns comentários aqui, porque tá bem, bem interessante. Muita gente elogiando, dizendo que a live tá muito boa, que a tua abordagem é excelente, que a gente tá proporcionando desfazer alguns tabus em relação à sexualidade, né? Tem a colega Daisy aqui que disse que é indicada a prática sexual de máscaras os cientistas indicam a prática sexual de máscaras, né? Olha, tá virando até fetiche agora. Né? Máscara da tiazinha. Né? De repente botar uma máscara lá, né, de rendinha, pra tentar, né, criar um fetiche muito novo, bom. Né, quem sabe. Com certeza. Seu Wilson Santos disse que é na própria dança que já começa o sexo. Olha que poético isso aí, seu Wilson. É verdade, né? Legal. Uma dança, um toque, né? A Isadora fez comentário aqui, ó.
Isso que penso, não consigo ficar com alguém que eu não conheço, que eu não tenha conversado. Hoje namoro e não tenho mais esse problema, mas é muito estranho e desconfortável para mim ficar com alguém que eu nunca vi ou algo assim. Isso é um tema que talvez a gente possa entrar na discussão, porque a demissexualidade, que são aquelas... Né? Mas que também... E tem aquelas pessoas também que, tipo... Sabe a música da Rita Lee, Amor e Sexo? Que consegue... Sim. Justamente separar, né? Amor... A gente nunca consegue separar 100%, né? Porque o sexo, ele sempre tem um significado que é afetivo. O que a gente, às vezes a gente pode ter um alto grau de intimidade e de trocas significativas sem ter um compromisso, né? Às vezes, e o sexo também é uma questão de química. A gente sabe que, de repente, de um encontro com uma pessoa que tu nunca viu, tu pode ter uma química maravilhosa, né? Ou, daqui a pouco, tem pessoas que são demissexuais, que precisam, para poder ter né, tesão no outro, estabelecer um alto grau de intimidade primeiro, né? Eu me sinto atraída sexualmente por pessoas com quem eu tenho um outro tipo de vínculo e intimidade. Agora, se eu for ficar com uma pessoa que eu conheci hoje, é a mesma coisa que beijar a porta, né? Não consigo. Para mim, aquilo é ausente de significado, é ausente de prazer, é ausente de sentido. E tem gente que é exatamente o contrário, que daqui a pouco consegue, né, estabelecer uma boa conexão com alguém que conheceu hoje, e ter, né, prazer, e ter, né, uma relação que seja satisfatória para ambos, né? Sempre reconhecendo a humanidade do outro, porque, né, o sexo e a sexualidade, ela tem diversas expressões, né, que vão desde expressões muito calmas, né, muito românticas, até expressões, né, do tipo, né, me atira na parede e me chama de lagartixa, né, cada um com seus, né, mas, né, o que a gente precisa fazer primordialmente é isso, né, reconhecer a humanidade das pessoas com quem a gente faz trocas, né, e quando a gente faz isso, a gente dificilmente vai errar, né, dificilmente a gente vai errar, né, então é importante sempre esse reconhecimento. A Ana Beng diz aqui, a mesma coisa achar que uma pessoa acima do peso não tem sexualidade, né? Que aí a questão da gordofobia, que atrapalha as pessoas realmente que são gordas, né? Que são acima do peso, que falar gordo e gorda não é xingamento, né? Não é... Isso a gente também precisa desmistificar, como se essas pessoas não tivessem sexualidade, né? Ou também é o mesmo caso como as mulheres e homens negros, também são objetificadas muitas vezes. Tem pessoas que querem ter relação com uma pessoa obesa ou gorda, né? Sim. Quer ter relação, sente desejo, mas ao mesmo tempo também não quer assumir uma relação, né? Mas sente desejo, que nem acontece e aí a gente vê os interditos sociais que atravessam o nosso desejo, né? Os interditos, porque daqui a pouco a gente pode, né, estabelecer vínculos maravilhosos com as pessoas, mas a gente tem tantos interditos sociais que nos geram uma certa angústia, né? E a gente não consegue humanizar aquele sujeito, né? E aí a gente vê, por exemplo, assim, nas relações com pessoas trans, né? E com travestis, né? Tem gente que tem uma atração sexual por travestis e pessoas trans e não consegue enxergar o pessoa, né? Então a gente vê que esses interditos sociais, esses tabus, né, às vezes fazem com que a gente tenha um esvaziamento da experiência com o outro. Né? Então eu objetivo o outro, eu enxergo, não, eu tenho curiosidade sobre o outro, porque o sexo também perpassa isso, a curiosidade que eu tenho sobre o outro, né? Mas aí eu não consigo ir além, no sentido de fazer trocas mais significativas. E aí eu não tô falando, quando eu falo trocas mais significativas, eu nem tô falando assim de rótulo, sabe? Porque o rótulo é importante. Sim. Eu não acho que não nomear as coisas não seja importante. É importante. Mas a gente também pode ter relações significativas sem rótulos. Né? Mas a questão é essa, os interditos sociais, os tabus, né, fazem com que a gente não consiga ir para além, né? E viver na plenitude a troca com o outro. E aí a gente objetifica o outro, né, de uma tal maneira que é isso, não, gorda, eu me atraio por mulheres gordas, mas, tipo, é só pra transar, eu não posso me apresentar com a gorda, né? Sim. Eu não posso me apresentar com a mulher trans, eu não posso me apresentar com a mulher negra, a gente vai botando uma série de interditos aí que esvaziam a experiência, que objetificam o outro e que são muito traumatizantes, né? Isso é muito ruim. Gera violência total, né? Tanto psicológica quanto física.
né? Quero mandar um beijo para Priscila Cardoso, minha amiga querida, que está nos assistindo lá da Itália. Olha só, quase meia-noite lá na Itália. Que chique. A Juliana Antunes também. Viu só? Canal Conta Comigo, excelente abordagem da Thaís Mendes, fala sobre o tema super importante. A Nádia, né, colocou que a mulher negra muitas vezes é olhada como objeto de desejo, né, ela também como mulher negra se colocando aqui. A Aliamara, né, fundamental essa fala de reconhecer o outro como humano, pois estamos numa sociedade de mercadoria, que até o corpo, a sexualidade pode estar nessa relação. Se pudessem comentar mais sobre, agradece, né? Sobre a questão da sexualidade, mercadoria, o corpo, né? A relação com que está tendo. A gente vê, por exemplo, agora, né, um aumento, por exemplo, da prostituição virtual, né? Agora falando em mercadoria, em sexualidade e mercadoria, a gente vê agora o aumento da prostituição virtual. E claro, essa prostituição virtual ela atinge determinada classe e determinada faixa etária, né? Porque a gente sabe que a prostituição nas camadas mais pobres foi afetada pela pandemia no sentido de diminuir o serviço, né, das pessoas. E das pessoas mais velhas também, não são um público, né, mas não é um público majoritário do consumo de prostituição virtual. E claro, eu tenho lá, né, eu penso assim, que a questão da prostituição, né, do sexo como mercadoria é uma questão muito problemática, né, porque o sexo como mercadoria a gente sabe que leva à perpetuação de violências, né, a comercialização, a tráfico de pessoas, existe toda uma indústria, a gente vê, por exemplo, a questão da pornografia, né, a pornografia em si mesma, né, não tem nada de ruim, né, ver pornografia, assistir pessoas fazendo sexo, isso por si só não é nada, né, se a gente for parar para pensar, mas a gente vê todas as outras implicações quando a gente coloca isso como uma questão mercadológica. E aí a gente sabe que, por exemplo, na pornografia, há uma alta mortalidade das atrizes, né? As atrizes morrem muito, né, na indústria pornográfica, de várias formas, né? Sobretudo pelo suicídio, né? Por uma questão disso, do esvaziamento do humano, né, dessas mulheres. E aí a gente vê, por exemplo, a questão da pornografia, um alto nível de objetificação e de um sexo que é totalmente artificial e que às vezes é a única fonte de, digamos, né, vou usar aspas aqui, né, de educação, porque na verdade é uma deseducação sexual das pessoas, porque a gente não conversa sobre sexo. Então, às vezes, a gente vai se educar onde, né? Já que a gente não tem conhecimento na pornografia, e aí a gente aprende tudo errado. E daqui a pouco a gente está reproduzindo violências, né? Reproduzindo violências a partir de um mau ensinamento, né? A partir de aprender errado as coisas. Então, são coisas que a gente tem que parar para pensar. Mas um fenômeno que a gente vem vendo agora, né, dentro da pandemia é esse, o aumento da prostituição virtual, assim, né, Tem gente que está fazendo isso de uma forma que tá ganhando uma grana, tá achando maravilhoso, tem gente, né, enfim, as razões pelas quais, mas a gente sabe que numa sociedade neoliberal, capitalista, a comercialização do sexo é um problema, né, muito sério, muito sério. A Elô Martins, ela tem uma pergunta aqui, ó. Como lidar com esses interditos com as meninas e meninos sem ser permissiva demais? Como achar o modo certo de abordar? Sabe, Elô, que as pesquisas indicam que pessoas sexualmente educadas têm iniciação sexual mais tardia? Né? Que interessante isso. Quanto mais educado a gente é para o sexo, mais a gente pondera a hora de começar, com quem começar, de que jeito começar. Então, é importante que a gente tenha conversas abertas, diálogos abertos, né? E a maneira como o sexo é abordado é aquilo. Ou vai, né? As pessoas têm uma dificuldade de abordar a questão sexual, porque vai desde uma questão que às vezes fica muito ali no nível biofisiológico, né? Tipo, ai, né? Vagina, pênis, não sei o quê, engravida, né? Ou a gente vai, às vezes, para um lugar que é de muita vulgarização. Então, a gente também tem que falar de forma aberta, mas também não banalizar o assunto, né? E, claro, está aberto a responder perguntas, porque, às vezes, a gente se constrange com as perguntas que chegam, e a gente tem que naturalizar essas perguntas, né? Porque não adianta assim, fala comigo de sexo a hora que tu quiser, aí a criança pergunta alguma coisa e tu fica naquele vermelhão e sai andando, entendeu? Então, a gente tem que achar uma linguagem que seja adequada para a faixa etária do sujeito e que a gente realmente responda aquilo ali, né? Não adianta, como é que os bebês são feitos, né? Como nascem os bebês?
né? A gente tem que achar uma linguagem adequada, né? Uma linguagem, né? Também a compreensão de ensinar o que é um carinho entre adultos e o que é um carinho que não se permite entre um adulto e uma criança, porque, né, a educação sexual, ela também previne o abuso, né? Ensinar métodos contraceptivos, né? Ensinar práticas, ensinar sobre consentimento, que isso é fundamental. As pessoas, às vezes, elas cometem violências por não saber o que é consentimento. Por exemplo, a questão de uma péssima historinha que eu acho muito ruim, a história da Bela Adormecida, né? Que ela tá lá dormindo, o cara chega sem, né? A gente mostrar que aquilo é ausência de consentimento. E a ausência de consentimento é abuso. É algo que não se faz. Porque daqui a pouco tu tá lá, tu ouviu a história da Bela Adormecida e tu tá lá romantizando isso. Tu tá lá romantizando isso e aí tu tá, sei lá, tem uma amiguinha, uma amiga, uma colega de aula, tu é adolescente lá, dormindo no sofá porque tomou uma bebedeira e tu vai lá passar a mão na bonita porque tu ouviu a história da Bela Adormecida que o príncipe chegava e dava um beijo na criatura. E o que tu tá fazendo? Tu tá cometendo uma violência? Então a gente tem que também desromantizar certas práticas que são violentas, né? Que não são, são práticas abusivas, né? Então são coisas que a gente tem que, né, aos poucos, né? Só quero abrir um parênteses sobre a questão dos métodos contraceptivos, que eu acho que é bem importante falar, que o principal método contraceptivo, mais seguro, mais legal, é a camisinha, e que a camisinha deveria ser usada, inclusive, dentro dos relacionamentos estáveis, né? Porque, assim, a gente sabe, né, que os métodos contraceptivos falham muito, os orais, as pílulas, né, tarará, e que o índice de falha da camisinha é muito menor. Então, tipo, né, usem. Se vocês são casados, usem no casamento, usem no namoro, né? Isso também é isso também é um gesto de amor e de confiança, né? Não quer dizer que se vocês estabelecem que vão ter uma relação monogâmica, que não podem ficar com outras pessoas. Tudo bem que vocês tenham essa confiança um no outro, mas pensando do ponto de vista até da concepção, não estou nem pensando, né, na questão das doenças sexualmente transmissíveis, porque isso é indiscutível que a camisinha é o melhor método. Mas até a questão da concepção, né, é o melhor método. É o melhor método. Claro, o ideal é combinar métodos, mas, tipo, camisinha e pílula, camisinha e DIU, camisinha e tabelinha, camisinha e sei lá o que, sabe, né? Então, pensar em combinar métodos é o ideal, usando a camisinha como método principal. Só voltando um pouco à história da Bela Adormecida, né? Que muitas vezes o menino não reconhece que está praticando uma violência e a menina, ou o próprio menino, né? Porque as violências sexual não existe só com mulheres, existem com homens também, né? E às vezes a pessoa que recebe aquela violência, ela se sente mal, mas ela não consegue explicar o porquê que ela está se sentindo mal, porque afinal de contas o príncipe beijou a princesa, então ele não teve a intencionalidade, né, entre aspas, de fazer mal. E por que será que eu estou me sentindo suja, né? Por que será que às vezes quando eu transo com meu parceiro porque ele quer, mas eu não estou muito afim, mas eu transo só para agradar, eu me sinto mal, né? Eu me sinto violada, né? Porque é uma violência, na verdade, a gente está sendo violada. E aí a gente tem dificuldade de reconhecer que isso é uma violência, né? E aí a gente vai perpetuando. A questão do preservativo eu acho super interessante de trazer. Eu, antes de ser professora, né, eu trabalhei numa estratégia de saúde da família em Porto Alegre, eu fiz residência, e eu trabalhei com planejamento familiar, né? E a gente atendia só mulheres no planejamento familiar. Aí eu e uma amiga que era assistente social, a gente disse, não, peraí, tá errado, porque planejamento familiar é toda a família. E a gente vai ter que chamar os homens para... A gente não vai trabalhar mais com consulta individual, a gente vai fazer grupos. E aí a gente começou a fazer grupos com casais, ser homoafetivos, heteroafetivos, e aí começou a vir até os filhos, adolescentes, vinham os filhos para tirar dúvidas. A gente conseguiu diminuir o número de laqueadura, porque os homens queriam que a mulher fizesse laqueadura, né? Aumentamos o uso de DIU. É muito mais fácil, né? Muito mais rápido, ambulatorial, muito mais fácil. E do uso de preservativo. Com certeza. E a gente conseguiu mostrar para os homens que o uso do preservativo era importante mesmo em relacionamentos monogâmicos e de casais, né? Porque o que acontece? O que muitas mulheres relatavam? Ah, mas eu sou casada há tanto tempo, se eu pedir pro meu marido usar camisinha agora, ele vai achar que eu tô traindo ele. Sabe? Vinha isso. E realmente, tinha homens que chegavam e falavam, ah, mas eu achava que ela tava me traindo, ou que queria ter uma outra relação,
né? Porque a gente nunca usou camisinha, agora de uma hora para outra ela quer usar. Então é super importante, né? Tem mais perguntas aqui. A Vanessa Silveira botou: que live maravilhosa, assunto extremamente urgente. Ouço muito falar que a busca por sexo nesse momento de pandemia está ainda maior. Sabem dizer se existe uma ligação entre a carência afetiva e a falta do outro para esse aumento? Com certeza, né? A gente sabe que o sexo, ele é, né, da gente com a gente, da gente com o outro, da gente no mundo. Então, ele tem várias expressões, assim, a sexualidade, ela perpassa os nossos afetos. E, claro, né, a gente vê que... Outra coisa que eu acho que é também importante pensar, até uma questão de produção de substâncias, né? A gente sabe que depois de um certo tempo, na ausência de um outro ser humano, a gente tem reduzido os nossos níveis de ocitocina. E ocitocina é uma substância que a gente produz a partir da troca de olhares, a partir da troca de carícias, a partir de um abraço. Então, a gente sabe que, por exemplo, uma pessoa que está lá em isolamento social, 10 dias sozinha dentro do seu apartamento, sem trocar um olhar com ninguém, sem trocar um abraço, né? E aí eu não falo não só de trocas, né, com o intuito de um coito ou coisa assim, né? Eu falo de trocas afetivas, assim, de um abraço, de um carinho, de, né? Claro que isso vai aumentar a carência, né, da pessoa, vai trazer, né, uma necessidade da presença de alguém, né, e a gente vê que em tempos de pandemia a gente está com essa necessidade da presença das pessoas, né, a gente tem essa necessidade, isso é do humano, né, nós somos seres gregários, a gente não nasceu para andar sozinho. Claro, eu não estou dizendo que a gente nasceu para casar, tipo, não interpretem isso, mas a gente é gregário, a gente nasceu para fazer trocas, né, com outros seres humanos. Então, a gente começa a perceber uma baixa dos níveis de ocitocina, alguns sintomas depressivos nas pessoas, um aumento da melancolia, né, aumento da irritabilidade, as pessoas começam a ficar irritadas, né, isso tudo vai mexendo com o humor, né, e claro, nisso tudo a gente vai chegar um momento que talvez vá ao encontro do outro, entende? A gente vai, de repente, querer fazer trocas e tal, e vai chegar uma hora que vai ficar difícil segurar, né? Então, a gente também pode, daqui a pouco, né, se colocar numa outra postura, de que eu vou me colocar nessa quarentena, respeitando a quarentena, mas eu posso usar essa quarentena para alinhavar encontros para o término, né? Daqui a pouco, né? Sabe como é que é? Vamos pensando que teremos pós-pandemia, né? Daqui a pouco vai rolar vários encontros, que tem todo aí um represamento dos afetos. A gente sabe que, né, que a gente está com o afeto represado na pandemia. E que na hora que liberar essa represa, a gente vai querer, né, fazer muitas trocas, né? As pessoas vão, né? As pessoas vão ficar muito transantes depois da pandemia, né? Porque, tipo, né? Que assim seja. Opa, escapou. Né, a gente vê que, né? Ai, a gente chega uma hora que bate, fica assim, né? Que vontade de repente, né? E ao contrário também, né? Não aguento mais estar na presença do outro, não aguento mais, tipo, o meu erotismo tá, né, tipo, pelo outro tá no dedão do pé, porque o outro tá sempre aqui comigo, né, tá quase uma sombra minha. Então, tipo, isso, né, dá uma diminuída no desejo, né? Então, a gente vê que são todas coisas que vão aparecendo. Porque às vezes a gente pensa assim, que bom estar com alguém na pandemia, mas a gente também não pensa que os casais também, às vezes, têm né, uma diminuição da libido, do desejo e tal, por estarem muito na presença um do outro. Então, a gente vai vendo que são vários desajustes que vão aparecendo, né? Todos relacionados às nossas necessidades afetivas, às necessidades sexuais, né? E aí a gente vai vendo, tentando driblar tudo isso, né? Da maneira que tá. Isso mesmo. A Juliana Antunes colocou: esse ano veio com tudo a campanha sobre o beijo roubado no carnaval, antes tão romantizado como sendo algo abusivo. Né? A Clarissa Cardoso disse que tem 3 filhos. Exato. Diz que tem 3 filhas e conversa com elas respeitando as suas fases, sem banalização de nada do que perguntam. Um beijo para Patrícia Lourenço, para Nádia Magalhães, para Deise Ribeiro, que não me deixou passar sozinha aqui, largou um amém também, né? Sexo depois da quarentena, que a gente... É isso aí, né? A gente tem que... A Elô disse isso aí, Roberta, acho que relacionando aquela questão do reconhecimento, né, da violência. E a Ana, tudo tem a ver, tudo tem que ser balanceado. Adorando a live de vocês. Ai, que bom, Ana. E a gente está adorando a participação também. Acho que a gente pode retomar a questão da Juliana, né, do beijo roubado no carnaval. Sim,
né? Isso também é uma tomada de consciência, né? Que muitos de nós não tínhamos a consciência de que isso é uma violência e a gente está começando a se dar conta e questionar essas práticas, né? Que aquilo que não tem consentimento é violência, desde um beijo roubado até tirar a camisinha na hora da penetração. Isso é estupro. Né? A gente às vezes não quer nomear as coisas como elas são e a gente precisa nomear as coisas, né? Que muitas vezes acontece, não, tu tá lá com um cara, né? Não, estamos usando camisinha. Aí depois tu fica, né, sabendo, te deu conta que a pessoa, na hora lá da penetração, tirou a camisinha, né? Te expôs a um risco, tipo, né? E isso é estupro, né? Que, né, é uma prática sexual não consentida, né? Isso é um abuso, isso é um estupro, isso é uma conduta perversa do sujeito, né? É uma conduta sem ética, é uma conduta desumana, é uma conduta sociopática, né? Patológica. Então a gente tem que dar o nome às coisas e dar peso às coisas, né? Porque isso é algo pesado. A gente às vezes banaliza e não quer entrar na discussão sobre essas violências e a gente precisa entrar. Outra coisa que eu acho importante a gente pontuar, né, sobre a saúde sexual das mulheres lésbicas, né, que eu acho que fica muito negligenciada, assim, não, né, eu acho que tem muito poucos especialistas, né, ginecologistas especialistas em saúde sexual da mulher lésbica, né, que não sabem orientar, né, práticas sexuais seguras para mulheres, né. A gente sabe também que todos os materiais de cuidado sexual das mulheres lésbicas não são pensados por mulheres, né? Então a gente vê que existe toda uma questão em torno do sexo seguro das mulheres lésbicas que é bem dificultada, né? E a gente tem que pensar em tecnologias, inclusive, né? Tecnologias que eu digo de desenvolver ferramentas de cuidado, camisinhas que sejam adequadas, prazerosas, boas, bonitas para as mulheres lésbicas, né? Acho que são coisas que a gente tem que pensar e discutir, né? Sempre e pensar também as práticas ginecológicas de cuidado da mulher lésbica, as práticas no SUS em relação a isso, são todas coisas importantes, né? De serem pontuadas, pensadas né? Da gente lembrar, né? Que são importantes, né? De não negligenciar esses assuntos. Isso é bem importante. Eu não me lembro quem, mas alguma amiga ou aluna lésbica, né, falou que foi na unidade básica de saúde e aí falou que queria fazer o pré-câncer, né? E a pessoa falou, mas pra que tu vai fazer pré-câncer se tu é lésbica? Sabe, assim, como se... Sim, como se lésbica não tivesse câncer de colo de útero, né? Tá. Exato. E a própria saúde das mulheres trans e homens trans, né? Que os próprios profissionais não sabem atender. Por exemplo, às vezes é um homem trans que tem ovário, que tem um útero, né? E aí, né? Sim, e que precisa, né, de cuidados adequados, né? A gente tem que ampliar, né? A gente tem que ampliar nossas práticas de cuidado, né? Englobando todas as pessoas em todas as suas necessidades, né? Pensando, né, nas diversas variedades de humanos, né? E aí quando a gente fala sexo, a gente sempre, né, e fala do sexo genital mesmo, a gente fica pensando, né, existem 2 sexos. Gente, existem no mínimo 3, se a gente for parar para pensar. Que é o sexo masculino, o sexo feminino e o intersexo, né? Que também é uma questão que a gente não fala, né, dos intersexuais. Antigamente a gente tratava isso como uma patologia e que tinha que operar, indiscutivelmente, né? Se a pessoa nasce com 2 sexos, né, com caracteres masculinos e femininos, ela tem que fazer opção por um dos 2 e operar e tratar isso de uma forma patológica. E hoje em dia já se vê, né, já se discute isso, porque tem muitas pessoas que nascem com caracteres femininos e masculinos e que não querem se operar. Querem viver o seu corpo como ele é, e querem ter esse corpo respeitado, e querem ter esse corpo tratado, cuidado, como ele é. Não quero fazer cirurgia né, não quero passar por esse tipo de coisa. Se isso não ofende a minha saúde, eu não quero me submeter a procedimento nenhum para me encaixar dentro de uma norma, né, que digamos assim, que às vezes até é um procedimento de amputação para tu poder te encaixar dentro de uma norma social de que é preciso que tu caia nesse lugar binário, né, de tipo, ou surgem e que pensadas e exploradas pelos profissionais de saúde, né. A gente vê que a variedade é muito grande, né, os humanos somos muito, né, diversos, né? E é muito interessante a gente pensar que existem todas essas possibilidades de ser humano. Exato. Isso é muito bacana, né?
Acho que a luta tem que ser pelo respeitar as diferenças, né? Que a gente possa ser diferente e ser feliz dentro dessa diversidade. Exatamente. E a questão dos intersexuais, que antigamente se chamava de hermafrodita, e que hoje o correto é intersexo, né? Muitas vezes os pais que escolhiam, na verdade, que sexo a criança ia ter. Tinha que decidir para fazer criança ainda bebê. Nascesse. E aí isso, né? O quanto isso ocasionou problemas, né? Isso, né? Problemas de saúde para as pessoas, né? Amputações totalmente desnecessárias, né? E talvez se a gente conseguisse compreender a diversidade humana, né? A gente não caísse nesses lugares, né? De trazer sofrimentos desnecessários para as pessoas. Exatamente. A Juliana traz uma coisa que é bem importante também, né? Pessoas que são abusadas pelos parceiros quando estão dormindo, com a ajuda de medicamentos, às vezes parceiros que dopam, né, a companheira. Teve até um caso recentemente, eu acho que ele foi processado, porque ele era ex-companheiro da menina, ele deu remédio para a menina, abusou dela e filmou ainda. Né? A gente vê assim, ó, o grau de perversidade desse sujeito, né? Porque isso é uma conduta sociopata. É uma conduta de sociopata fazer isso, né? Não existe isso, não existe outra, né? É uma total falta de empatia, é uma conduta de uma pessoa perversa, né? E aí a gente vê a quebra da confiança, né? A quebra da confiança. A violência física é indiscutível, né? Mas eu quero falar da violência psicológica no grau de quebra da confiança, da desumanização do outro. Então a gente vê o quanto a gente precisa discutir essa questão da humanização, né? Porque dificilmente a gente vai errar com alguém se a gente perceber que existe um ser humano ali e a gente conceber que todas as pessoas são seres humanos e que, por serem seres humanos, elas merecem o nosso respeito. Muitas vezes pode não receber, tipo, eu digo, tem muitas pessoas que eu não admiro, né? Outros humanos que eu não admiro, mas todas têm o meu respeito. Indiscutivelmente, qualquer ser humano tem que ter respeito, né? Aquela coisa básica do respeito, né? E aí a gente vê que discutir sexualidade também é discutir violência, né? Porque quantas vezes a gente cai nesse lugar de confundir, de fazer essa confusão, né? E de daqui a pouco, né? De colocar esse lugar que é tão prazeroso, que é tão rico, que é algo da experiência humana, que nos traz uma dimensão sobre nós mesmos, sobre o outro, sobre o mundo, né? Porque a gente sabe que o sexo é uma potência muito forte, né? O sexo é revolucionário, né? Quantas revoluções não ocorreram por conta, né, das nossas paixões, né, dos nossos afetos, né? Quantas coisas a gente descobriu a respeito da gente mesmo a partir das relações sexuais que a gente teve, a gente descobrir sobre o nosso próprio prazer, descobrir as nossas fantasias, descobrir as pessoas com quem a gente se relaciona. Então a gente vê que o sexo ele é muito potente. E aí daqui a pouco tu usar isso de uma forma para violentar o outro, né? Isso é de um lugar tão, né, tão pobre, né? No mínimo, né? Não vou nem entrar no grau da perversidade que isso é, mas de uma pobreza muito grande, né? Uma pobreza, de um esvaziamento muito grande, assim, né? Então a gente tem que sempre pensar essa questão da humanização, né, em todas as nossas práticas, né, em todos os nossos encontros com o outro. A Nádia trouxe aqui, gostaria que tratasse assuntos sobre pessoas transexuais. Quando vê, a gente pode fazer uma outra live, porque a gente só vai poder ficar até as 8, porque a Thaís tem compromisso, mas eu sei que é uma live que dá eu já até às 8, gente. Né? Talvez até pensar em trazer companheiras e companheiros transexuais para discutir junto com a gente. Acho, né? que isso é muito importante. Trazer essas pessoas, trazer mulheres bissexuais, que não é o B, no LGBT não é biscoito, né, gente? Existem. Não é biscoito, né? Não. E a nossa psique, ela é bissexualizada, né? Claro, a gente tem uma orientação sexual que é predominante, assim, né? A gente pode ter predominantemente orientação hétero, ou homo, ou bi, né? Mas a gente sabe que a psique, ela é dinâmica, né? E não quer dizer que por eu ser predominantemente hétero, que eu não vou, de repente, passar por experiências homossexuais. Né? Ou, por exemplo, a psique, ter ela não desejo sexual e não ter afetivo. Oi, desculpa. Sim, também, né? Não, a psique, ela não é tão rígida assim quanto a gente pensa, né? A gente, né, transita muito, a psique, ela é dinâmica, a sexualidade também é dinâmica, né? Então, não necessariamente a gente é 100% uma coisa,
a gente está 100% neste momento, mas a gente não pode, né, tipo, achar que de repente nunca vai daqui a pouco se envolver ou ter práticas, né, porque a sexualidade, ela é dinâmica. Né? A gente tem lá uma predominância, algo que daqui a pouco é aquilo que predomina na maior parte dos nossos afetos, de como a gente sente e tal, mas isso também não nos coloca, né, excluídos de determinados sentimentos e experiências em relação ao sexo oposto, em relação ao mesmo sexo, né? Então a gente vê que existe uma grande diversidade, uma grande expressão da sexualidade, e a gente ter o conforto de assumir isso e de viver isso é enriquecedor, né? É enriquecedor. Quem se permite, né, viver a plenitude do encontro com o outro, né, só tem a ganhar, só, né? Quanto mais a gente realiza as nossas fantasias e faz trocas significativas, só tem ganhos aí, né? Exatamente. Eu acho que tu falou uma palavra-chave, assim, se permitir, né? Porque quando pergunta assim, qual a tua orientação sexual? Eu digo assim, gente, até o momento eu sou heterossexual, mas eu vou te dizer que se um dia eu me apaixonar por uma mulher ou sentir desejo por uma mulher, eu vou me permitir ter isso. Tempos atrás, eu jamais admitiria isso, mesmo tendo vários amigos gays, lésbicos, né? Eu digo assim, não, isso não pode acontecer, se eu sou hétero, como é que... Mas pode, porque como isso tu falou, né? A gente tá aí para experimentar e pode surgir desejos de onde a gente menos imagina. Tem pessoas, inclusive, que se relacionam afetivamente e sexualmente com parceiros do sexo oposto, mas às vezes tem desejo sexual pelo mesmo sexo, né? Como tu falou, a coisa é fluida, ela não o perigo das identidades fixas muitas vezes geram violência também, autoviolência, né? Não. As identidades, elas são necessárias, mas que a gente não pense nisso com rigidez. Nomear as coisas é importante, né? Reconhecer, nomear, dar nome, né, aos sentimentos, às identidades, tudo isso é importante. Mas que a gente não se coloque de forma rígida, né, nesses lugares, né? Isso que é importante, né? Que a gente consiga se pensar como um ser dinâmico no mundo, né? Exatamente. A Elo colocou aqui a importância de conhecer essas diferenças para respeitar, empatia. A Daniele Santos, parabéns por romper tabus, fala muito necessária. A Elo agradece a gente por estar falando sobre coisas tão veladas e que nem sabemos como expor e entender o que sentimos. Quantas violências veladas existem, né? A Lari, a Célia, a Clarissa dizendo que a live está muito boa, junto com o Márcio, né? Muito boa a live, Rodrigo e eu aqui assistindo, que bom. Oi, Márcio, um beijo para ti e para o Rodrigo. Um abraço para vocês, guris. Eliana, tudo bem? A Eliana quebrando os tabus, né? A Daisy, que live maravilhosa, e realmente é maravilhosa. É como eu tô me sentindo aqui como um bate-papo, porque a gente tem que tratar esse assunto com mais naturalidade, né? Se a gente trata como tabu, de uma maneira que, não posso falar tal coisa, daqui a pouco uma dúvida que pode parecer uma besteira. A minha dúvida, se eu falo aqui para vocês, porque é que nem eu digo, acho que eu fui escalada para essa live porque eu sou bem cara de pau mesmo, né? Mas por falar cara de pau no sentido assim, não, vou falar, né? Uma coisa que eu tô sentindo e às vezes não é só eu que tô sentindo, só que outras pessoas não têm muito... coragem, às vezes, né? Se sentem inibidas, talvez por uma questão cultural, uma questão da própria educação familiar, né? E a própria sociedade também, muitas vezes, né? Por exemplo, uma mulher que fala abertamente sobre sua sexualidade, muitas vezes é vista como, para algumas pessoas, como essa mulher é promíscua. Vou chegar nela que ela vai, né? Vai ser fácil ficar com ela, porque olha como ela fala abertamente da sexualidade dela, né? E na verdade ela fala porque ela tem que estar confortável com isso. Isso não é um convite necessariamente. Agora, acho que só para a gente finalizar, né, que eu vou precisar sair agora, né? Eu queria agradecer muito. Acho que essa live também foi bem proveitosa para mim. Acho que esses tabus precisam ser, né, discutidos, rompidos. E eu queria falar para vocês que, inacreditavelmente, talvez seja uma surpresa para alguns, né, que a grande parte das questões sexuais que chegam no consultório é com uma sessão que tu resolve, porque 80% dos problemas sexuais são culpabilização. A gente se sentir culpado por coisas que a gente acha que são muito bizarras e que daqui a pouco tu vê que aquilo não é nada, tipo, eu tenho uma parafilia, eu tenho uma tara. Tá, qual é a tara? Coisas que, né, que acontecem, né? Sei lá, eu tô transando com o Joãozinho,
mas eu fico pensando, né, no Pedrinho e sabe, coisas assim, porque a gente não discute isso, né, a gente não fica, né, o sexo, ele ocorre dentro da gente, fora da gente, não é pecado, sei lá, pensar em outras coisas, enquanto as pessoas, né, também não discutem isso, né, a gente às vezes fica muito pensando assim, eu preciso estar 100% aqui, não posso estar pensando em outras coisas, fantasiando com outras coisas, né, tudo isso, então a maioria dos problemas que chegam são problemas de culpabilização que são muito simples de resolver, de daqui a pouco é bem isso, uma falta de educação, de tu chegar só e dizer pra pessoa, tá, mas isso que tu tá sentindo, isso não é doença, isso não é, né, patologia. Tu pensou, sei lá no quê, tu fantasiou com tal coisa enquanto estava num ato sexual, isso não é um problema, né? Tu sentiu desejo, né? Isso não é um problema. Né? Então a gente vê que a grande parte dos problemas sexuais não são problemas. O problema é a falta de informação, a falta de discussão, a falta de conversa. Né? Então eu acho que fica essa questão para finalizar. E agradeço imensamente por todos vocês que estão aqui discutindo, participando. Agradeço a Roberta, agradeço as gurias. Também fiquei bem feliz. E estou indo para a minha próxima, né? Agora eu tenho uma reunião aqui, daqui a pouco já estou indo para ela, né? Já estou meio que sendo solicitada. Mas gostei muito, acho que a gente conversa numa próxima vez, né? De novo, sobre esses assuntos que não querem calar jamais, né? Então a gente pode Não, é verdade. Vamos pensar em outras lives. Um beijo, Thaís. Obrigada por aceitar o convite. Boa noite a todas e todos. Obrigada pelos comentários. E fora Bolsonaro, para a gente não perder o... Fora, né? Tchau. Fora Bolsonaro é toda a corja. Vai um beijo para vocês. Um beijo para todos vocês. Beijo, Thaís. Tchau, pessoal.